Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Forecast. Essa é a nossa 10ª temporada. 10ª temporada. Ainda contando com a presença aqui da Isabela para nos divertir muito. Que delícia que está sendo essa temporada do lado dela, né, meninas? Com certeza. Muito bom. Acho Muito que foi bom. isso que me deu uma engordadinha. Eu tava achando que é meus problemas emocionais que eu fico buscando eles lá atrás, mas não, acho que foi Cacau Show. Aliás, antes da gente apresentar o nosso entrevistado, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, começando pela Cacau Show, delícia, pelo Subway. E vocês, meninas, que Renata? Cornélios Academia, Lamimir Colchões. Audio Center, doutora Daniela, da Clínica Colibri. Zenits e Evento Turismo. Todos esses patrocinadores a gente adora de paixão. É verdade. Não é, gente? Continue apoiando o Forecast, porque pra gente é muito importante. Muito importante. E saber que vocês nos apoiam dá mais força e gás pra gente continuar, né, gente? Exatamente. Bom, vamos lá então. Hoje nós estamos trazendo um tema que, para mim, a gente já até comentou aqui na mesa agora, a gente tá todo mundo ansioso para saber desse assunto, para poder tirar as dúvidas. Se eu, por exemplo, quero saber se eu tenho o tal do lipedema, né? Que é um assunto super em alta, que a gente está fazendo questão de trazer para cá justamente para tirar essas dúvidas da nossa audiência. O nosso convidado especial está lá em São Paulo agora, onde eu gostaria de estar. E ele aceitou pontualmente, assim, para a gente estar aqui conosco para falar desse assunto. Era para estar aqui conosco pessoalmente, mas a gente tem um pouquinho acelerado, nós tivemos pressa e resolvemos a fazer isso de forma online. Daqui a pouco ele vai explicar um pouquinho sobre os atendimentos dele na cidade de Araxá. Então, doutor Vinícius, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Forecast. Isso aí. Se apresente aí para a nossa audiência. Olá a todos. Obrigado pelo convite, né, mais uma vez. É um assunto extremamente interessante e a gente vai discutir bastante sobre isso para tirar as principais dúvidas que a mesa vai ter e, eventualmente, né, o público também, acho que é uma dúvida geral. Bom, em relação a me apresentar, você já me apresentou, me chamo Vinícius Bertoldi, sou formado, né, em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, não sou capixaba, mas fiz minha especialização em cirurgia vascular pela Faculdade de Medicina da USP. E eu sou cirurgião vascular, endovascular e angiorradiologista, especialista pela Sociedade Brasileira e AMB. Atualmente, eu exerço o cargo na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Sou diretor e componho a comissão de estudo das doenças venosas e varizes pélvicas. Uau! Muito bom. bacana. Nós vamos aprender muito hoje, viu, doutor Vinícius? Para a gente começar, esclarece para a nossa audiência o que é o lipedema e por que somente agora ele foi detectado como uma doença. O lipedema, né, como você disse, é uma doença, né, porém ela só foi determinada, catalogada. A gente tem um catálogo de doenças, né, que são um númerozinho, você já deve ter ouvido, né, escutado, que é o CID, né, o CID. E somente em 2022 ela entrou para o CID, apesar de ter sido reconhecida um pouco antes pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, né, mas ela começou a fazer parte desse catálogo, entre aspas, a partir de 2022. Então, é uma doença crônica, né, que se caracteriza pela deposição de um tecido de gordura, que ele é diferente, a gente vai discutir um pouco sobre isso, da gordura normal, quando a gente engorda, né, aquela gordurinha que dá um pouco no abdômen, também no tórax, né, nos culotes. Ela tem uma característica um pouco diferente, a gente vai ver sobre isso, né, que gera sintomas. Essa doença gera sintomas que a gente vai discutir um pouco. Então, tem dores, geram manchas pelos locais, nódulos, né, com aquela aparência de celulite, né. Então, é essa doença crônica que a gente vai discutir um pouco mais e que teve extrema dificuldade em ser reconhecida porque ela é confundida com outras doenças, né, mais comuns até, como obesidade, sobrepeso, o linfedema, que nós vamos conversar, apesar de o nome ser muito parecido, né, não tem nada a ver uma doença com a outra, né, são coisas diferentes, mas essa sobreposição entre várias doenças e também a dificuldade, né, em se fazer o diagnóstico levou a um reconhecimento mais tardio, né, do lipedema. Né? Então, a gente atribui muito esse gap aí para se reconhecer a partir dessa dificuldade do diagnóstico.
Uhum. Vamos falar das causas e se é genético. E qual a associação com a obesidade? O lipedema, a gente não sabe as causas ainda, né, exatamente o que leva ao lipedema, porém, o que a gente acredita que a questão genética ela é muito importante, principalmente pela relação de, meu avô tem, desculpa, minha avó tinha, minha mãe, então essa relação ela parece ser muito importante, né, genética, então as causas genéticas, mas a gente tem que lembrar que as causas hormonais são muito importantes, né, principalmente os hormônios sexuais femininos. Então, elas parecem desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento do lipedema. Por isso que a gente tem desenvolvimento, muitas vezes, da doença em períodos em que a flutuação, né, hormonal é muito alta, então, como a puberdade, como a menopausa, como o uso, muitas vezes, de reposição hormonal em doses mais elevadas, né? Então, essas questões também são importantes e por isso a gente acaba vendo, né, que essa doença ela se desenvolve quase que exclusivamente em mulheres, né? Então, a gente não tem ainda fatores determinantes ainda, como, por exemplo, vou dar um exemplo prático do dia a dia. A gente sabe que o infarto do miocárdio está ligado ao tabagismo diretamente, isso foi muito estudado. A gente não tem isso, mas a gente atribui, acredita-se, né, que as causas genéticas e hormonais são os principais fatores para o desenvolvimento do lipedema. Você me perguntou em Então, relação à obesidade, só Obesidade. complementando. sim. A relação do lipedema com a obesidade, como eu falei, são doenças diferentes, né? E elas não exercem efeito causa, não é causa e efeito. Então, a obesidade leva ao lipedema ou vice-versa. Na verdade, não, né? Porém, a associação entre as doenças é muito grande. Então, a gente vê muitas pessoas com lipedema que também são obesas, né? E acabam dificultando ainda mais o diagnóstico. Então, a gente vê pacientes que estão, por exemplo, no sobrepeso, que tem lipedema e passam anos sem descobrir que tem lipedema porque todo mundo olha e categoricamente atribui que é sobrepeso ou mesmo obesidade, né, sem investigar um pouco mais a fundo, né? Então, hoje isso tem mudado, né? A gente consegue, mesmo em pacientes que estão acima do peso, consegue já se fazer o diagnóstico do lipedema também. Doutor Vinícius, o senhor comentou anteriormente que tem características bem femininas de nós mulheres termos esse perfil para o lipedema. Mas o lipedema é necessariamente uma doença feminina? Podemos dizer que sim. O lipedema hoje ele essencialmente acomete as mulheres. Mas pode acometer homens? Também pode, mas aí vão ser situações muito extremas, né? Questões, por exemplo, de alterações hormonais muito intensas, algumas síndromes genéticas, então podem realmente acometer o homem, mas porém, né, a esmagadora maioria do lipedema ela ocorre realmente em mulheres, como a gente comentou, a questão hormonal, né? Parece que as questões hormonais elas têm uma influência muito grande, né, e interfere diretamente nessa gordura, né? Só aproveitando aí a questão da obesidade, eu disse que são gorduras diferentes, isso é muito importante, deixar muito claro. A gordura da obesidade, ela tem, inclusive, características anatômicas, características macroscópicas, a gente olhando, diferente do lipedema. O lipedema é uma gordura mais inflamada, ela é mais grunhosa do que a gordura que a gente tem na obesidade. E às vezes a pessoa acha que é aquela gordurinha que é difícil de sair, que não adianta o quanto ela emagrece e aquela gordurinha, principalmente nos culotes, né, na coxa, pode ser em braço, ou até mesmo na perna, elas não melhoram, né? Então a pessoa fala, poxa, aquela gordura resistente que não adianta, e pode ser o lipedema, e realmente ela não é só uma gordura resistente, ela tem uma característica diferente que a torna menos sensível a assumir com práticas que a gente utiliza no dia a dia para emagrecer, por exemplo, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pode discutir, até um pouco do tratamento a gente vai falar, como isso também influencia. E qual é a associação com as varizes?
Hoje, se a gente falar do lipedema, a gente tem estudos, principalmente alemães só, né, de população, de incidência do lipedema. O lipedema parece que ele acomete 10 a 12% das mulheres no mundo, né? Então, no Brasil parece estar relacionado a isso também, em torno de 12%. Claro que essas estatísticas podem mudar. As varizes, né, a gente sabe que elas acometem de 35% até mais de 40% das mulheres no mundo todo. Então, se a gente fizer uma associação matemática, a gente vai ver que a existência, né, de uma pessoa que tem lipedema de varizes é muito grande. Então, isso é uma das coisas extremamente importantes, por isso que nós, cirurgiões vasculares, acaba que a gente é a primeira linha de frente, né, no diagnóstico do lipedema. Por quê? Porque as pacientes muitas vezes vêm com uma dor na perna, vêm com os roxos na perna, que são comuns também do lipedema, também pode acontecer nas varizes, e cabe a nós fazer a diferenciação, e não só diferenciar uma doença da outra, mas também entender que elas podem caminhar juntas, e caminham. Né? A gente acredita que talvez em torno de 40% das mulheres com lipedema têm varizes associadas. Né? Então essas doenças caminham juntas, e muitas vezes a varizes, né, que é a insuficiência venosa, ela pode piorar a evolução do lipedema, com mais inchaço, com mais dor, né, piorando um pouco os sintomas que o próprio lipedema ele já tem. Doutor Vinícius, já estou querendo marcar uma consulta. Eu também. Em breve. Fala um pouquinho para a gente sobre os fatores de risco e como o lipedema evolui. Os fatores de risco, eu cheguei a comentar um pouco já, né? Então, o fator de risco é ser mulher. Então, ser mulher já é um fator de risco muito grande. Isso é boa. Já nasce com esse diagnóstico. Como a gente comentou, é uma doença essencialmente ligada ao sexo feminino, né? Tem as questões hormonais, então na puberdade, e tem fatores genéticos. Então, o fato de ter na família, né, mulheres portadoras do lipedema, por si só, são fatores que levam a isso. Claro que a doença ela pode piorar, né? Como eu falei, naquelas oscilações de hormônios, terapia hormonal, puberdade, menopausa, onde os hormônios eles oscilam bastante. Isso pode interferir. E a gente tem que lembrar que o lipedema, né, pela evolução dele, ele pode acontecer nesse período. Então, talvez pode iniciar lá, logo depois da puberdade, pode aparecer no meio da vida da pessoa, lá para os seus 30, 40 anos, e pode acontecer piorar também, ou começar a ser sentido na menopausa, ou quando for fazer uma terapia de reposição hormonal. Então, isso a gente pode pegar em qualquer ciclo aí, basicamente, de vida aí da mulher. O interessante é que o lipedema ele tem uma classificação, né, não vamos entrar em detalhes, né, mas muitas vezes com a piora do lipedema, né, ele pode começar de forma mais branda, afetando somente a paciente com um pouco de sensibilidade, né, os sintomas que você tem, a perna fica sempre dolorida, não pode encostar que dói, né, você bate, já fica logo roxo, nem bate, fala, poxa, eu não bato minha perna e está sempre cheio de roxo, né, vive cheio dessas manchas. Então, isso são sintomas do lipedema, né? E se essa fase inflamatória ela for piorando, for agravando, né? E com ganho de peso também vai levando a uma piora, às vezes o estágio do lipedema fica até disfuncional. A pessoa tem tanto aumento dessa gordura que as pessoas começam a desenvolver problemas para andar, não consegue vestir uma roupa, uma calça, né? Porque ela não veste, né? A pessoa às vezes tem uma cinturinha até fina, mas ela tem, pelo lipedema, o culote, a coxa tão grande que ela não tem roupa que dá nela. Ou começa a ter atrito entre as coxas, né? Então pode criar feridas, pode dar micose, enfim, uma série de problemas que aí já é no estágio mais tardio do lipedema, né? São estágios em que a alteração física, fisiológica é muito grande. Não é só aquela sensação de a perna estar mais gordinha, de ter dor. Já começa a ter uma série de implicações que realmente afeta a qualidade de vida da pessoa. Doutor, só para ficar claro, existem alguns desses sintomas que são totalmente característicos, a partir dele há uma grande probabilidade ou não pode generalizar isso? Por exemplo, manchas, né? Roxos, manchas, dores. Inchaços. Sintomas, a gente tem que tomar cuidado com os sintomas, porque
Porque sintomas, né, ou sinais, né, eles são comuns, muitos deles, a várias doenças. Então, a gente tem que saber o que está procurando. Então, por exemplo, no caso do lipedema, então a paciente vem com essas queixas. Ah, minha perna é muito sensível, dolorida, tenho muito roxo. Aí a gente começa a analisar a questão da deposição de gordura, a gente começa a ver que essa deposição é diferente, a característica dessa gordura é diferente, e hoje a gente tem alguns exames que a gente pode utilizar, né, para auxiliar no diagnóstico, como ultrassom mesmo, se torna uma ferramenta do dia a dia que a gente consegue associar esses critérios clínicos para ajudar no nosso diagnóstico, né? Então, os sintomas, às vezes falam, poxa, eu estou com roxo na perna, então eu estou com lipedema. Não, às vezes você simplesmente bateu, não percebeu, né? Então, tem uma série de outras características, né, que a gente associa para poder realmente levar ao diagnóstico. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas vêm, poxa, eu tô com roxo aqui na perna, então eu tô com lipedema. Ou não, minha perna dói. E a maior causa de dor na perna, por exemplo, não é nem do lipedema, é da insuficiência venosa. Às vezes a pessoa trabalha horas de pé, sente a perna pesada no fim do dia, são sintomas diferentes, por exemplo, do lipedema. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de associar esses sintomas diretamente ou exclusivamente ao lipedema. Uhum. Doutor Vinícius, conta pra gente qual a diferença da linfedema para lipedema. Eu até comecei falando um pouquinho disso, né, que é uma das confusões. Então, o lipedema a gente já conversou, né, já expliquei um pouco a respeito. O linfedema é uma doença também, que ela é decorrente de quê? De uma retenção de líquido, então é um inchaço, como o próprio nome está falando, ó, linfedema, é um edema é um inchaço, né, que pode ocorrer nos membros inferiores, nesse caso aqui a gente está falando dos membros inferiores, mas pode ser nos membros superiores, nos braços, né? Uma deposição de líquido anormal devido à dificuldade dos vasos linfáticos de trazer esse líquido de volta. O que são esses vasos linfáticos? A gente, além das veias que trazem o sangue da perna, a gente tem pequenos vasos que estão no tecido gorduroso ali, logo embaixo da pele, um pouco mais profundo, né, que eles fazem o quê? Eles são responsáveis por tirar o excesso de líquido que fica no membro. Então, aquele sangue que está circulando, que deixa líquido para trás, e traz um pouco, e vai ficando aquele líquido, os vasos linfáticos, eles trazem esse excesso de líquido. Em torno de 10% eles são responsáveis por isso. Em algumas situações, que pode ser genética ou induzida por doença, etc., esses vasos linfáticos ficam inutilizados, eles não funcionam direito. E esse excesso de líquido vai ficando. E ele também cursa com o quê? Com aumento, né, do membro. O membro vai ficando mais gordinho, né, vai ficando maior, né, parecendo que é até uma gordura muitas vezes, porque aquele líquido ele espalha tanto na gordura que parece que a perna está ficando gorda. Na verdade, aquilo só é líquido. Aquilo não tem nada a ver com lipedema, por exemplo, né? Então, isso realmente atrapalha no diagnóstico. Então, durante o exame clínico, a gente consegue diferenciar. Existem alguns testes clínicos que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra, né? Mas são doenças diferentes que se confundem, e o pior, elas podem uma piorar a outra. O linfedema, por exemplo, ele pode piorar o lipedema, causando mais sintomas, né? Em estágios mais avançados do lipedema, né, o lipedema é tão importante que ele começa a atrapalhar a drenagem linfática. Atrapalha tanto a drenagem linfática que há uma piora também. A pessoa não só tem o lipedema agora, ela está no estágio que ela tem o lipedema e o linfedema. Mas aí foi uma coisa provocou, o lipedema provocou o linfedema, que a gente chama de lipolinfedema. São estágios muito avançados, né, do lipedema, né? Mas a diferença está basicamente nesse ponto. O doutor Vinícius, o senhor já citou que existem avaliações clínicas, né, para desenvolver aí um diagnóstico. Além dessa avaliação clínica, existem exames, aparelhos. Conta para a gente como que é o caminho para chegar num diagnóstico de fato do lipedema. Como eu disse, o diagnóstico é clínico, né? Ainda é clínico. Nós não temos uma ferramenta diagnóstica de exames de imagem, exames laboratoriais, para se fechar o diagnóstico com isso. Então, hoje ainda o diagnóstico é clínico.
Porém, a gente tem exames de imagem que a gente está começando a ter novas descobertas, né? Como a gente está vendo que a doença é nova, tudo que é novo a gente está aprendendo ainda, né? Não sabe tudo e talvez nunca saiba, assim como tem doenças que até hoje a gente não sabe tudo e nem vai saber. Mas, assim, algumas ferramentas, além do diagnóstico clínico, a gente usa para corroborar o que a gente está vendo, né? E muitas vezes é importante para o próprio paciente, né? Às vezes o paciente ele não se sente confortável, né? Então essa busca por exame, ela também ela ajuda a tirar uma necessidade do paciente de falar, poxa, não tem nenhum exame que eu possa fazer que vai me ajudar? Será que o médico não está inventando, né? Só me examinando, só vendo, perguntando um monte de coisa? Ainda é assim para o lipedema. Mas como eu disse, a gente tem exames como o próprio ultrassom, que é um exame simples no consultório, que a gente tem alguns parâmetros de gordura, de análise da gordura dos membros, que a gente consegue utilizar para poder servir como uma ferramenta a mais, para justamente falar assim, olha, está aqui tipo a minha comprovação daquilo que eu vi na parte clínica, né, conversando com o paciente em si. É óbvio que a tendência com o tempo isso melhorar. Eu acredito que não muito longe ainda a gente teremos ferramentas diagnósticas mais sensíveis para a gente dar o diagnóstico do lipedema. Mas ainda assim, ele é clínico, mas a gente tem exames como ultrassom, a ressonância, a própria tomografia, que nos ajudam a fechar. E como eu disse que ela está associada e se confunde com outras coisas, a gente também tem exames que a gente utiliza, como o Doppler, para diferenciar da insuficiência venosa, a linfocintilografia, que é para diferenciar, por exemplo, do linfedema. Então, muitas vezes a gente pode pedir outros exames, não para dar o diagnóstico do lipedema, mas para fazer um diagnóstico diferencial, excluir outras causas. Ok. E qual que é o tratamento? É só medicação ou tem casos que são cirúrgicos? Exato. O tratamento ainda é bem controverso, né? A gente sabe que existem algumas situações que tá bem debatidas, mas não há consenso entre muita gente ainda a respeito de quem merece cirurgia, de quem só merece o tratamento que não é cirúrgico. Mas o que a gente tem mais de concreto hoje em dia? Como eu disse, o lipedema é uma doença inflamatória. Então, essa gordura é uma gordura que ela gera inflamação, ela é muito inflamada. Então, tudo que tem um processo inflamatório, a gente precisa cortar esse processo inflamatório. E esse processo inflamatório do lipedema exclusivamente, a gente sabe que isso é bem estudado, já tem trabalhos muito bem feitos sobre isso, mostrando que o fator dieta é muito importante. Aí a pessoa, é uma coisa que eu queria até tirar um pouco, né, que a gente já vem aprendendo um pouco mais com isso, é que a pessoa acha muitas vezes, é só dieta? Então tá bom, eu já emagreci tantas vezes, é só fechar a boca que eu vou resolver, eu vou emagrecer e vou... Não é essa a dieta, né? A dieta que você faz aleatória, sem embasamento de que tipo de nutrientes você deve manter ou você deve tirar, é ruim. Então a gente sabe que existem certos tipos de alimentos que eles são pró-inflamatórios. E o que é isso? Eles ajudam a inflamação. Esses alimentos que deveriam ser cortados da dieta. Então, às vezes, a pessoa passa fome numa dieta, no jejum que ela faz lá, uma dieta, e não melhora e nunca vai melhorar. Então, esse apoio nutricional, né, ele é muito importante para a gente saber o tipo de dieta, que tem certos alimentos que a gente deve evitar, álcool, açúcares em excesso, né, o chocolate, por exemplo, algum tipo de gorduras, são alimentos muito ruins, muito inflamatórios. Isso, cortando da dieta, ajuda a melhorar muito os pacientes. Um outro fator que é muito importante é o exercício físico. E a atividade física que a gente está falando aqui, ela passa por dois fatores, não é qualquer uma. Então, a primeira coisa são os exercícios aeróbicos, né? Aqueles que a gente consome oxigênio, né? Perde gordura, melhora o nosso corpo, e reforço muscular. E uma das características do lipedema, com o passar do tempo e a piora da doença, é o quê? Os pacientes eles começam a ter uma relação de músculo e gordura prejudicada. Então, se a gente pega uma paciente que tem um lipedema muito grave, se a gente cortasse a perna dela e olhasse de frente, a gente ia ver um músculo bem pequenininho e o restante tudo de gordura. E isso é extremamente ruim,
né? Porque isso vai levar a uma piora muito grande da doença, uma piora da circulação associada, porque o nosso músculo ele é muito importante. Então, veja que muito disso passa pelo a mudança do estilo de vida do paciente, né? Então, o paciente tem que querer passar por isso, porque é extremamente importante esses detalhes. Aí outros fatores que interferem a compressão elástica, como o uso de meio elástico, mas tem que ter uma orientação adequada, não é qualquer tipo de compressão elástica. A drenagem linfática, como eu falei, o próprio lipedema ele pode piorar a drenagem linfática e ir agravando o quadro com o tempo. Então, a drenagem linfática de forma periódica, supervisionada, ela traz benefícios. E alguns casos, né, aí entra um debate muito grande entre vários especialistas que fazem esse procedimento, né, que tipo de paciente pode ir para a cirurgia. E a cirurgia, ela consiste em quê? A maior parte da cirurgia, numa espécie de lipoaspiração. Só que é uma lipoaspiração muito mais agressiva. Ela retira muito mais gordura do que uma lipoaspiração normal. Muitos defendem para casos mais avançados do lipedema, aqueles casos que eu falei que limitam o dia a dia, mas tem colegas que já começam a fazer, né, já fazem e debatem já em cima disso, que estágios mais precoces se beneficiam também. Porque, como a gente diz, essa gordura é uma gordura que é muito difícil de ser desfeita. E já tem estudos sobre isso falando que ela só vai sair dali se você retirar. Se você não retirar, o que vai acontecer com ela? Ela vai diminuir, vai ficar incipiente, controla muitos sintomas, a qualidade de vida melhora, mas aquilo tem uma alta taxa de recidiva, de ela voltar e piorar com o passar do tempo. Mas, como eu falei, isso ainda gera muito debate entre vários experts a respeito desse assunto. Tá? Doutor Não sei Vinícius, se foi só muito fazer claro, se ficou alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Só falando aqui, aproveitando que o senhor falou a respeito da drenagem linfática e da cirurgia, eu tenho uma clínica de estética e lá eu trabalho com vários profissionais e a gente vem atendendo muitos casos assistidos, inclusive, de lipedema. E a gente tem uma cliente em especial que ela passou pela cirurgia e teve um resultado muito interessante, inclusive. A gente vem acompanhando ela. Pode ser que essa gordura volte, então? Pode. Exato. Isso é uma coisa também que se debate, né? O que acontece? A recidiva ela pode acontecer com várias doenças e o lipedema também. Só que o tratamento, por exemplo, você faz a lipoaspiração aí, né? Esse tipo de lipoaspiração, você remove uma grande parte dessa gordura. Isso vai trazer um alívio realmente muito importante. Só que é uma cirurgia, né? Um procedimento muitas vezes mais agressivo mesmo. E ele tem alguns riscos inerentes, né? Porque a técnica que ele é feito, ela é um pouco diferente, né? Não um pouco, ela é muito diferente da técnica que os próprios cirurgiões plásticos fazem para outros territórios, por exemplo, o abdômen, as costas, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que aqui na perna, como eu falei, tem os vasos linfáticos. E muitas vezes, durante esse tratamento, se a técnica for feita de forma incorreta, pode danificar esses vasos linfáticos. E além de não melhorar tanto o lipedema, você criar um outro problema que é o linfedema. Então tem que tomar cuidado, mas assim, é óbvio que tem que ter resultados muito interessantes. A tendência com o tempo, né, é melhorar os resultados, porque mais pessoas vão fazer, mais pessoas vão se tornar capacitadas, né? E quem faz esse tipo de procedimento cirúrgico é um cirurgião plástico, tá? Porque é a área deles, eles estão habituados. Nós, como cirurgiões vasculares, nós muitas vezes auxiliamos no sentido de tratar a doença venosa antes, que é importante, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Então, muitas vezes não adianta ir por um procedimento do lipedema, né, sem tratar, às vezes, um caso de varizes bem grave. Por quê? Porque o resultado não vai ser o desejado. Então, a gente faz essa análise para decidir, olha, esse caso precisa ser feito, por exemplo, as varizes, precisa tratar essa fenda, precisa, né, fazer esse tratamento em conjunto ou anterior, por exemplo, ao tratamento do lipedema. Tá? Uhum. Só uma curiosidade, Flor, a respeito do perfil, né, de paciente, é uma mulher magra, atleta e que tem, assim, a gente tem um certo conhecimento, né, então você faz um diagnóstico ali, não um diagnóstico de um médico, mas a gente vê claramente que não é uma gordura comum,
né? Então, ela foi realmente fazer, tem tido um resultado muito interessante, mas quando ela chegou para a gente, com essa novidade de fazer a cirurgia, a expectativa foi tão grande que eu acho que realmente ela está fazendo de tudo para dar certo, inclusive também, sabe? Está fazendo a A parte parte dela, dela, né? Mas é só que me veio aqui em mente o biotipo dela, ser magra, atleta, e foi uma experiência bem interessante. Uhum. Exato, isso é importante porque a gente vai ver assim, realmente o tipo, né? O biotipo e muitas vezes o próprio paciente ele fala, poxa, doutor, eu malho, eu faço academia, eu me esforço e eu tenho uma dificuldade em ganhar massa muscular. Então, assim, a gordura está sempre ali, mas a minha massa muscular não aumenta, eu faço bioimpedância, minha bioimpedância não é legal e tal. Porque isso faz parte da própria doença, como eu falei. E hoje a gente sabe, do ponto de vista, agora falando de saúde em geral, não só saúde vascular, que a gente envelhecer com músculo é muito, muito, muito importante. Isso faz toda a diferença na velhice, né, na idade que a gente vai chegar, do que aquelas pessoas que vão simplesmente perdendo massa muscular, perdendo massa muscular. Então a gente envelhece com muito mais qualidade. Então, a atividade física com ganho muscular é muito importante, né? E para o lipedema mais ainda. Doutor, vamos mostrar um caminho claro aqui para nossa audiência. Então, estou desconfiada que eu tenho lipedema, tá? Porque alguns sinais apresentam isso. Independente. Acabamos de desconstruir um mito aqui, né? Uma Uhum. pessoa magra não necessariamente está livre disso, um atleta também não está livre disso. Qual é o caminho? Qual é o médico que eu devo procurar, né? Qual é o meu primeiro caminho? Por onde eu começo? Do ponto de vista de saúde, né, a gente falando epidemiologicamente, todo médico deveria ser capaz, né, de fazer esse diagnóstico, ou pelo menos iniciá-lo, né? Mas, uma regra, acaba vindo para o cirurgião vascular, que é peça, né, do diagnóstico, mas também do tratamento. Então, a maior parte dos pacientes acaba em um cirurgião vascular, e tudo bem, eu acho que é importante, eu acho que é uma via muito boa, porque os cirurgiões vasculares, por estudarem mais essa parte, estarem mais ligados ao lipedema, por todas essas razões que eu conheci, mas o lipedema é uma doença vascular? Não é, né? Não é uma doença vascular, é uma doença crônica, outra, como diabetes, como uma pressão alta, etc, etc. Mas é uma doença que está muito ligada a outras doenças vasculares. Então, como nós já mostramos aqui, a gente conversou. Então, o cirurgião vascular, ele acaba sendo a primeira porta de entrada para se pelo menos fazer o diagnóstico, tirar as outras doenças que estão relacionadas, né? Fazer diagnósticos diferenciais sobre isso, né? Porque é a primeira etapa. Então, eu acho que, na minha opinião, hoje, o cirurgião vascular ele se tornou a peça inicial mesmo para o lipedema. E a partir daí vai ser feito todo o caminho para o tratamento. Não é o lipedema, mas é uma varize, o vascular vai conduzir. É o linfedema, o vascular vai conduzir. É só obesidade, por exemplo, que acontece, ou sobrepeso, aí vamos encaminhar para o endocrinologista, para o nutricionista, etc. E o lipedema, como a gente mostrou mostrei aqui do tratamento, veja que o tratamento dele é multiprofissional, né? Porque precisa do cirurgião vascular, precisa do cirurgião plástico, precisa muitas vezes do endocrinologista, precisa do nutrólogo, nutricionista, precisa do fisioterapeuta, é muito importante. Então, ter um fisioterapeuta aí da sua confiança que faça esse trabalho, não simplesmente, faz lá e vamos ver. Não, está sempre se comunicando, né? Para poder dosar esse tipo de tratamento. Então, esse seria o caminho, mais ou menos, do que esse paciente deve enfrentar. É um caminho, muitas vezes, não fácil, né? Não tem milagre, não tem pílula e soro do rejuvenescimento, soro do lipedema, soro disso, daquilo, né? A gente tem que aproveitar esse espaço, porque a gente trabalha muito com ciência, né? Ciência de verdade. Então, a gente se preocupa muito com isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com os charlatões, né? A gente deve falar assim, né?
do curioso, do curandeiro, porque a medicina, o tratamento é baseado em uma evidência, em estudo, o estudo mostra que tem resultado, e não simplesmente do dia para a noite, aquilo resolve aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que você ter alguém de confiança, um médico de confiança, que te passe o caminho, ele é muito importante. Então, acho que essas doenças novas, né, como o lipedema, que tem muita coisa ainda em aberto, ele também abre muito leque para participação de picaretas, né? Assim, tem que ser claro. Nessa hora, eu acho que a gente não pode medir as palavras, a gente tem que falar as coisas como elas são. Então, a gente tem que tomar cuidado com os picaretas, porque eles se aproveitam, né, da fragilidade do paciente, da falta de tratamento, da falta de diagnóstico, para poder vender uma realidade que não existe. Então, eu acho que, desculpa usar o espaço, né, para comentar, mas a gente vê muito isso, não só para o lipedema, mas para muita coisa. Tem que tomar cuidado, a medicina não é feita disso. Muito bom. Exato. Eu estava aguardando, porque a gente gravar esse episódio, porque como eu acho que é um assunto muito em alta hoje, então quando você entra nas redes sociais, você já lê isso, né, de forma absurda. E aí está surgindo, né, vários profissionais no Brasil inteiro. E quando a gente entende que a gente pode ter o problema, você quer ir no caminho certo. Você quer ir no lugar certo, na pessoa certa, porque como o doutor acabou de explicar, ele não é um caminho simples, né? Ele vai depender de vários outros médicos conjunto, para ajudar né? aquilo ali, o tratamento. Então, você não quer errar. E eu acho que era uma dúvida minha. Por onde eu começo, né? Qual é o profissional que eu busco? O que mais, meninas, que nós temos aqui de... Doutor Vinícius, um exemplo para gente, né, de pacientes com bons resultados. Com bons resultados. O que a gente mais tem visto, né, na cadeia da evolução do lipedema, que foi até perguntado, é o paciente que vem com lipedema, não ainda no estágio mais inicial, estágio 2, por exemplo, né, ele começa a ter o acompanhamento nutricional, às vezes, se ele está com sobrepeso, ele começa a fazer um tratamento para perder peso. Então, às vezes, a participação de profissionais, né, não só o nutrólogo, o nutricionista, mas o endocrinologista, porque às vezes o paciente, ele ultrapassa uma barreira que só ele tentar fazer com exercício, dieta, etc., sozinho, ele não consegue, né, perder peso. Então ele precisa de uma ajuda, né? E é normal isso, não tem nada de errado nisso, não é nenhuma fraqueza, não é nenhuma, é um problema médico que tem tratamento e existem profissionais para te ajudar nisso como qualquer outro, né? E, então a gente tem que quebrar esse mito também, né, de ter a vergonha de ir lá procurar algum médico especialista para perder peso. Então, esses pacientes com tratamento, fazendo atividade física, depois mais ou menos de 2 a 3 meses, eles começam a melhorar muito dos sintomas. Então, melhora a dor na perna, ele melhora os roxos, tem perda de volume, começa a ter uma aparência muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor, começa a ter mais disposição no dia a dia. Por quê? Porque com tudo isso ele conseguiu melhorar a atividade física, então ele ganha vigor, ele consegue melhorar a bomba muscular, ele consegue melhorar a dieta, ele conseguiu perder peso. Então só isso já melhora a vida do paciente. E o lipedema vem junto disso. E esse paciente, às vezes, dependendo do profissional, ele pode ser encaminhado a partir dessa etapa, né, para um colega especialista, um cirurgião plástico, não é como eu disse no geral, fazer o tratamento às vezes cirúrgico, né? Claro que vai, como eu falei, vai haver divergências. Às vezes o paciente ele já se sente muito melhor e não vai querer fazer o procedimento, né? Como eu disse, o procedimento cirúrgico o pós-operatório, um pós-operatório que demanda atenção, demanda cuidado, demanda uma série de esforço, tanto médico como do paciente. Como que chama? A cirurgia coloca um dreno, né? Eu tenho uma prima que fez e ela ficou em São Paulo com um dreno. É bem delicado, Na verdade, né? você faz vários pontos, né, de acesso para fazer aspiração e muitas vezes você tem que deixar esses pontos abertos, um dreno, para aquele líquido, né, sair drenando. E fazer fisioterapia todo dia, por 7 a 10 dias, às vezes, entendeu? Pacientes que tiram aí 10, 12 litros de gordura, né? Muitas vezes necessitam disso, e é um pós-operatório arrastado, né? Demanda
demanda realmente uma atenção, então não é tão simples, né? Às vezes as pessoas acham que é um passe de mágica, uma cirurgia, mas claro que isso está cada vez melhorando mais, os colegas eles têm se tornado cada vez mais habilidosos em lidar com isso, claro, né? É normal, quanto mais se faz, mais se aprende, mais se estuda, melhor são os resultados, né? Então esse tipo de paciente seria mais ou menos uma cadeia do que pode acontecer com o paciente do lipedema. Como eu disse, a cirurgia ela pode ou não acontecer. Às vezes o paciente só com essas mudanças do estilo de vida, gostem por dizer, né, já tem uma melhora que não demanda prosseguir na cirurgia, principalmente nos casos mais leves. Os casos mais graves, eu acho que já é consensual, né, esses pacientes precisam do tratamento, né, porque realmente não vai melhorar, tá, de jeito nenhum, com nenhum tipo de tratamento que não seja o cirúrgico, tá? Muito bom. Muito bom. Muito esclarecedor, né? Já vou Foi marcar, ótimo. né? Consulta. A agenda já está aberta, doutor? Eu não sabia que era feito por cirurgião plástico. Eu também não sabia que não era por sabia. cirurgião plástico. Os vasculares, né, estão muito juntos, né, nisso, porque, como eu disse, as doenças, se faz muita cirurgia combinada, né, vascular com cirurgião plástico, vascular resolve a parte vascular, porque realmente precisa, até para diminuir complicações de pós-operatório, e melhorar o resultado, né, mas, no geral, o cirurgião plástico é muito mais, mais um cirurgião vascular que pode fazer, pode, se ele for treinado, obviamente que não há problema, né? Mas assim, isso fica muito mais a campo do cirurgião plástico, né? Conduzir esse tratamento cirúrgico específico para o lipedema, a lipoaspiração, eles têm muito mais habilidade, eles já praticam em outros locais, né? Em outras partes do corpo. Então é uma questão, claro que isso pode mudar, né? Ainda uma doença que ele não tem um médico, como está discutindo até agora, né? Para quem que vai, quem que deveria ver, mas tem físio, tem um nutrólogo, tem um plástico. Você vê que estão vários profissionais que são peças importantes aí no tratamento, né? Mas, assim, como regra hoje, quem mais faz o tratamento da lipoaspiração é realmente o cirurgião plástico. Muito bom. Que Muito bom bom. saber que teremos o doutor aqui. Exatamente. Né? Porque às vezes, então quero começar. E aí a gente tem que sair da cidade, começar a buscar para profissionais fora daqui. Então E saber conta. que tem um especialista, né? Sim. Não, conta para nossa audiência aqui, então, a partir de quando que o doutor Vinícius estará em Araxá, qual que é o lugar que você vai estar atendendo, a agenda aberta aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Eu já faço atendimentos em Araxá, né, por enquanto uma vez por mês. A partir de maio, já vou ficar mais dias em Araxá, né, aproximadamente 10 dias para atendimentos. A clínica fica na Avenida Imbiara, no 125, mas está em reforma a clínica, né, para melhor atender os pacientes. A gente sentiu essa necessidade em melhorar o espaço, principalmente para ter mais espaço para tratamentos, né, inclusive avaliação, fazer toda essa parte de uma forma mais técnica e confortável, né? O paciente tem que se sentir confortável. Aí, nesse tempo, a gente está atendendo na Uniclínicas, né? Por enquanto esse espaço está sendo reformado, que deve estar pronto aproximadamente daqui 30 dias. Ótimo. Muito bom. A nossa clínica chama Clínica Lavive. Lá vive. Nós vamos colocar aqui como referência nas nossas divulgações aqui do tema. Doutor, tem mais alguma coisa, algum recado, alguma coisa que você queira passar para a gente desse tema, para a nossa audiência? Eu acho que a gente conversou bastante, né, do tema, acho que é mais ou menos isso mesmo que a gente conversou. Fico aberto também para futuras, se quiserem discutir de outras coisas vasculares, que são muito boas também, muita coisa que atinge muito a população, por exemplo, com varizes. Um tema que eu deixo aí para vocês discutir, que afeta muito, que é uma doença relativamente nova também, que a gente estuda muito aqui no Hospital das Clínicas, que são as varizes pélvicas, tá? Que afeta muito as mulheres também, da doença de mulher também, com dor, né? Dor embaixo do ventre. Então, eu acho que Sabia o canal disso, de vocês é muito legal. A gente não sabia disso. É uma novidade. É uma mesmo. novidade mesmo.
Por Muito isso bom, que, mas que às vezes a gente pega muito pacientes com dor pélvica e tratando endometriose há anos, outros problemas, e a varizes pélvicas. Então, é um assunto também que a gente estuda bastante aqui há anos. Né? Tem um grupo só disso no Hospital das Clínicas que estuda só varizes pélvicas, talvez o único do estado aqui de São Paulo que é dedicado somente para portadores de varizes pélvicas. Então, fica aberto aí para uma próxima discussão, acho que é um assunto legal também, mas parabéns para vocês todas aí. Muito bom isso para Araxá, eu acho, levar essa informação. Eu acho que quanto mais a gente difunde a informação, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, eu acho que talvez a única coisa que ela nunca é demais, né? O conhecimento, ele é quanto mais melhor, e quanto mais divulgado, melhor ainda. Quanto mais chega nas pessoas a forma correta do conhecimento, eu acho que é útil para todo mundo. Então, fico agradecido pelo convite. Espero na próxima vez conhecê-las pessoalmente aí. Uma pena não estar aí com vocês. Tá? Eu gostaria realmente de ter participado presencial, mas tive que voltar para São Paulo, vim no domingo, vim ontem. Mas senão estaria aí com vocês. Foi Muito muito obrigada. esclarecedor, né? Muito. Gostei bastante. Muito. Adorei. muito. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pela clareza, né, gente? Eu acho que as Disponibilidade, informações, né, disponibilidade. Pelas E também informações. sinta-se à vontade em usar o nosso podcast aqui para qualquer coisa que o doutor entenda também, que vai trazer esse conhecimento para a nossa população e para a nossa Agregar, audiência né? também. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Com certeza. doutor. Na próxima, eu vou tomar um café com pão de queijo com você. Ah, com certeza. Por favor. Obrigada. Obrigada, Vinícius. Ótima tarde. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Isso. Vamos começar. Quer começar, Isabela? Posso. Cacau Show e Subway. Cornélios Academia e Lamimir Colchões. Audio Center e doutora Daniela, da Clínica Colibri. Zenith Clínica Integrada. Evento Turismo, que está sempre Evento conosco. Turismo, que está sempre conosco. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui finalizando a nossa temporada 10. Eu queria agradecer, meninas. Foi lindo, muito especial mesmo. Muito obrigada. Nós Obrigada. agradecemos. Nós que viu? agradecemos. Foi Você- máximo. Esse espaço aqui está aberto para você sempre. Pra também, nós tá? todas, né? Se Deus Com quiser. chocolate a gente vai ter que pensar sobre Chocolate o não lipedema pode, né, primeiro. doutor? Não pode. Chocolate a gente vai ter que pensar sobre lipedema, mas a gente aceita. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. meninas.